Na série Mitologia Iorubá, hoje temos o grande orixá Ogum. Eu sou Fábio Caldeira, seja muito bem-vindo ao canal Firma Cabeça, aproveitando para pedir para que você se inscreva no canal, dê o joinha e compartilhe com os amigos. Vamos lá? Ogum é um orixá costumeiramente associado à guerra e ao fogo, sendo geralmente representado sob a figura de um grande guerreiro. Ogum estabelece um arquétipo de luta e conquista aos que se dedicam à sua adoração. Seu grau de importância é tamanho, pois ele é o orixá que possui maior proximidade com os seres humanos depois de Exu. Conhecedor de segredos, ele sabe muito bem como fabricar os instrumentos necessários para uma batalha e para o trabalho com a terra. Por conta dessas habilidades, observamos que as várias representações dessa divindade costumam colocá-lo empunhado em uma espada, uma enxada ou uma pá. De acordo com a mitologia africana, Ogum era filho do rei Ododua, fundador da cidade de Ifé. Apesar de viver os privilégios de um príncipe, Ogum era uma figura bastante inquieta e gostava muito de representar seu pai nas lutas pela conquista de novos territórios. Logo assim, ele se tornou uma divindade que inspira a constante tomada de atitudes. Nas várias descrições que tentam falar sobre Ogum, percebemos que o mesmo aglomera um claro universo de comportamentos impulsivos e ao mesmo tempo pragmáticos, porque ao mesmo tempo em que luta com bravura, ele se entrega ao amor intensamente. Ogum também é bastante reconhecido pelo seu gosto pela presença dos amigos e a alegria de viver. Apesar de não ser tão temperamental como seu irmão, o orixá Exu, este não possui a mesma sagacidade e malícia. As oferendas dedicadas a Ogum são costumeiramente organizadas durante as terças-feiras, dia em que é feita a sua consagração. Praticamente todas as danças que invocam a figura deste orixá são marcadas por gestos de luta. Além disso, os alimentos que são elaborados para suas oferendas não possuem uma preparação muito complexa. Em terras brasileiras, Ogum acabou sendo facilmente associado à história dos vários santos guerreiros que integram o catolicismo. Nessa situação sincrética, acabou sendo relacionado à imagem de São Jorge. Ogum é considerado o principal orixá a descer do Orum, o céu, para o Aie, a terra, após a criação do Aie. Ogum foi provavelmente a primeira divindade cultuada pelos povos Iorubá da África Ocidental. Guerreou contra a cidade de Ará e a destruiu. Saqueou e devastou muitos outros estados e apossou-se da cidade de Irê. Matou o rei e regressou glorioso, usando ele mesmo o título de Onirê, rei de Irê. Foi Ogum quem ensinou aos homens como forjar o ferro e o aço. Ele tem um molho de 7 instrumentos de ferro, como alavanca, machado, pá, enxada, picareta, espada e faca, com as quais ajuda o homem a vencer a natureza. Em todos os cantos da África negra, Ogum é conhecido, pois soube conquistar cada espaço daquele continente com a sua bravura. Matou muita gente, mas matou a fome de muita gente. Por isso, antes de ser temido, Ogum é amado. A mitologia Iorubá ainda diz que na terra criada por Obatalá, em Ifé, os orixás e os seres humanos trabalhavam e viviam em igualdade. Todos caçavam e plantavam usando frágeis instrumentos feitos de madeira, pedra ou metal mole. Por isso, o trabalho exigia grande esforço. Com o aumento da população de Ifé, a comida andava escassa. Era necessário plantar uma área ainda maior. Os orixás então se reuniram para decidir como fariam para remover as árvores do terreno e aumentar a área da lavoura. Ossan, o orixá da medicina, dispôs-se a ir primeiro e limpar o terreno, mas seu facão era de metal mole e ele não foi bem sucedido. Do mesmo modo que Ossan, todos os outros orixás tentaram, um por um, e fracassaram na tarefa de limpar o terreno para o plantio. Ogum, que conhecia o segredo do ferro, foi até a mata e limpou o terreno. Os orixás, admirados, perguntaram a Ogum de que material era feito tão resistente facão. Ogum respondeu que era o ferro, um segredo recebido de Orumilá. Os orixás invejavam Ogum pelos benefícios que o ferro trazia, não só à agricultura, como à caça,
e até mesmo a guerra. Por muito tempo os orixás importunaram Ogum para saber o segredo do ferro, mas ele mantinha o segredo só para si. Os orixás decidiram então oferecer-lhe o reinado em troca de que ele lhes ensinasse tudo sobre aquele metal tão resistente. Ogum então aceitou a proposta e assim o fez. Os humanos também vieram a Ogum pedir-lhe o conhecimento do ferro, e Ogum lhes deu o conhecimento da forja, até o dia em que todo caçador e todo guerreiro tiveram sua lança de ferro. Mas, apesar de Ogum ter aceitado o comando dos orixás, antes de mais nada ele era um caçador. Certa ocasião, saiu para caçar e passou muitos dias fora, numa difícil temporada. Quando voltou da mata, estava sujo e maltrapilho. Os orixás não gostavam de ver seu líder daquele estado. Eles o desprezaram e decidiram destituí-lo do reinado. Ogum se decepcionou com os orixás, pois, quando precisaram dele para o segredo da forja, eles o fizeram rei e agora diziam que não era mais digno de governá-los. Então Ogum banhou-se, vestiu-se com folhas de palmeiras esfiadas, pegou suas armas e partiu, num lugar distante chamado de Irê. Construiu uma casa embaixo da árvore de acocô e lá permaneceu. Os humanos que receberam de Ogum o segredo do ferro jamais o esqueceram. E até hoje, o grande guerreiro Ogum recebe de todos os seus adeptos homenagens, sacrifícios em memória do grande Senhor do Ferro. E esse é Ogum, o grande orixá.